Imagine uma seleção brasileira sem a influência das máfias, onde o técnico só poderia chamar jogadores com os melhores índices de desempenho neste ano, sem preferências pessoais, usando apenas análise de dados e estatística. Quais seriam os 23 convocados? É exatamente isso que trazemos nesse vídeo, por isso esqueça nomes como Bento e Paquetá. Aqui só tem caras que estão amassando em seus clubes. Abrimos nossa lista com um jogador veterano que está no modo Prime. Everson, goleiro do Galo, que faz sua estreia em nossa série, assumindo logo a titularidade. O herói do clube na Copa do Brasil, responsável por defender o pênalti de Samuel Lino, colocou o Atlético Mineiro nas quartas ao converter a última cobrança. Na classificação para as oitavas da Sula, o roteiro foi parecido. Ele pegou 2 pênaltis e ainda fez o dele. É um goleiro extremamente decisivo, com todas as características necessárias para a seleção. Entre todas as grandes opções que temos, Everson se destaca como uma das mais sólidas. A cria do Ninho, que agora está a serviço da Roma, estreou com o pé direito no campeonato italiano. Foi dos pés de Wesley que saiu o gol da vitória sobre o Bolonha, mostrando aos Giallorossi toda a sua capacidade ofensiva como lateral direito. É bom ver que ele se entrosou rápido nos amistosos de pré-temporada, garantiu a titularidade e já deixou seu recado. Ao longo do ano, já tinha médias altas em desarmes, interceptações e disputas vencidas atuando pelo Flamengo, algo que também foi notável no primeiro jogo pela Roma. Um jogador com bastante espaço para evolução e que carrega grandes expectativas. Do lado direito da nossa zaga, temos Marquinhos, capitão do PSG e atual campeão europeu. Olhando para os números, não seria loucura afirmar que o defensor vive o seu auge, mesmo aos 31 anos. O zagueiro foi muito exaltado durante a campanha que levou ao troféu inédito e foi escolhido pela UEFA para a seleção da Champions. Enquanto esteve em campo, o time não sofreu gols em praticamente metade dos jogos que disputou. Por mais que a equipe seja extremamente dominante na França, ele ainda não havia alcançado esse nível de desempenho individual. Mas, uma coisa é fato, ele ainda precisa levar essa boa fase para a seleção. Do lado esquerdo da nossa zaga está Gabriel Magalhães, um dos melhores nomes de sua geração. Entre os torcedores do Arsenal, ele ganhou o apelido de Big G-Wagon, uma referência ao carro famoso na Inglaterra por ser robusto, confiável e resistente a pancadas, características que combinam com o estilo do defensor. Gabriel é um pilar defensivo da equipe. Na última temporada, entre todas as grandes ligas da Europa, foi um dos zagueiros que menos sofreu dribles por jogo. Seguro nos passes e dominante nas disputas, ele transmite muita segurança. Além disso, não podemos deixar de destacar o seu espírito guerreiro. A vontade de superar adversários e a determinação em campo são qualidades que se alinham perfeitamente com o estilo que esperamos desse Brasil do Ancelotti. Se tem uma coisa que é fato, e podemos comprovar pelos dados, é o clubismo na hora de enxergar o futebol, que é jogado por clubes que estão fora do eixo midiático. No último vídeo dessa série, Luciano Juba já havia entrado na equipe titular com desempenho superior a qualquer outro brasileiro da posição em 25. Foi exatamente nesse momento que a maior parte dos espectadores saiu do vídeo. Ou seja, a ideia do Juba na seleção para muitos é bizarra. Porém, os números não se importam com o nome e com o clube em que joga. Nosso trabalho também é genuíno. Ninguém escolhe nada, senão nada disso faria sentido. Se obter a maior pontuação como resultado em nossa fórmula, vai entrar na lista e não importa quem seja. Sobre as características do lateral esquerdo, destacamos a sua finalização, a intensidade na marcação e o autocontrole de bola. Se tivesse sido realmente convocado, seria muito merecido. Eu não sei vocês, mas o jogo mais eletrizante que vimos neste ano foi o confronto eliminatório entre Manchester United e Lyon, na Liga Europa.
Os franceses já pareciam ter despachado os Reds na prorrogação, com 2 gols de vantagem e apenas 8 minutos restantes no relógio. Mas foi aí que a estrela de Casemiro resolveu brilhar. Ele sofreu um pênalti e serviu 2 assistências que mudaram completamente a história do jogo, classificando o United em uma das viradas mais improváveis dos últimos tempos. Quando esse cara está determinado, é o melhor camisa 5 que temos, e os números confirmam isso. Seu retorno à seleção é merecido, e apesar de não usar os dados dos jogos feitos pela amarelinha no ano, é inegável que a sensação de confiança passada em frente à linha defensiva com ele é outra, tanto é que nem sofremos gols. Na última Premier League, Bruno Guimarães foi o jogador que mais venceu disputas de bola, o que demonstra bastante do seu estilo combativo. Também foi o jogador que percorreu a maior distância total e que sofreu mais faltas, outro indicativo que representa sua capacidade física. Nos passes e finalizações, também é muito competente. O capitão do Newcastle foi responsável por ajudar o clube a quebrar um jejum de 70 anos, levantando a taça da Carabao Cup. Só para vocês entenderem como o cara é respeitado na Inglaterra, no próprio site da Liga tem uma matéria escrita por Adrian Clarke, argumentando que ele é simplesmente o melhor meia central no Reino Unido, justamente por reunir tantas características positivas para um box-to-box. Quando usamos a expressão carregar para dizer que alguém está fazendo muito mais do que os outros, cada geração tem sua referência. Os mais velhos lembram do piano nas costas, os quarentões da Arca de Noé e os mais jovens de uma partida de CS ou League of Legends. Seja qual for a sua, todos esses conceitos se aplicam a Matheus Cunha, o novo camisa 10 do Manchester United. Antes de chegar aos Reds, o meia teve uma temporada absurda pelo Wolves, sendo responsável por 43% de todos os gols da equipe em todas as competições. Ele foi também o segundo jogador da Premier League que mais progrediu com a bola, avançando mais de 200 metros por partida. O cara literalmente carregou o time para fora da zona de rebaixamento. Olhando apenas para este ano, seus números refletem bem seu estilo de jogo, proativo, criativo e com muito poder de finalização. Falar sobre o Rafinha é fácil, já que não tem nenhum outro BR jogando mais que ele. O ponta marcou 2 gols e serviu uma assistência na final da Supercopa contra o Real Madrid e levantou a taça. Comandou uma virada insana na Champions contra o Benfica, marcando outros 2 gols. Na fase eliminatória, arrancou os portugueses do torneio com uma assistência e outro doblete. Nas quartas, despachou o Dortmund com uma atuação impecável, 2 assistências e 1 gol. Pouco tempo depois, na eliminação para a Inter de Milão, superou Messi em participações em gols em uma única edição da competição. Para garantir o título de La Liga, marcou mais 2 gols na virada para cima dos merengues. Por essas e outras, pelo menos o top 3 da Bola de Ouro seria merecido, já que individualmente foi um dos mais decisivos. Na temporada passada, um dos grandes destaques brasileiros no futebol europeu foi Igor Paixão, ponta esquerda driblador, ágil e com finalização venenosa, que atuava na Holanda. Para dar uma ideia da magnitude de sua passagem pelo Feyenoord, em março deste ano, Igor marcou um hat-trick e deu 2 assistências na goleada por 6-2 sobre o Twente. Foi apenas a 3ª vez na história do clube que um jogador participou de 5 gols em uma mesma partida. Ao final da temporada, ele foi eleito jogador do ano na Eredivisie. Sua mudança para o Olympique de Marseille chega carregada de expectativas e, como já comentamos em vídeos anteriores, Igor é aquele talento ainda não testado que mais gostaríamos de ver vestindo a camisa da seleção brasileira. O camisa 9 dessa equipe hipotética é João Pedro, centroavante que também pode atuar como segundo atacante. Depois de bons momentos no Brighton, acabou vendido por 55 milhões de libras ao Chelsea. Apenas 2 dias após o anúncio da sua chegada aos Blues, João Pedro já estreava nas quartas do Super Mundial contra o Palmeiras. No jogo seguinte, diante do Fluminense, justamente o clube que o revelou para o mundo, o atacante marcou 2 golaços que eliminaram o último brasileiro da competição. Na final, deixou o dele contra o PSG e redefiniu o conceito de impacto
impacto instantâneo, ajudando na conquista do título. Pela seleção brasileira, ainda não mostrou o mesmo futebol, mas é muito jovem e tem tudo para render sob o comando de Ancelotti. Antes de mostrar os reservas, deixa eu lembrar vocês que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Para chegar no resultado dessa escalação, são feitos cálculos analisando partida por partida, já que não existe um aplicativo ou IA que compile os dados de um jogador somando todas as competições que disputa. Se quiser, faça o teste usando Rafinha e tente obter os números apenas deste ano, mas já faça 1 litro de café, pois é só através de muita matemática para chegar na solução. Nós enxergamos essa série como um serviço de utilidade pública. Por isso não pedimos o seu like se gostou da escalação, até porque ninguém ficará 100% satisfeito, mas para que o trabalho árduo continue e alcance cada vez mais pessoas. Abrimos o nosso banco de reservas com João Victor, do Botafogo. No Brasileirão, ele é o segundo goleiro que menos sofreu gols por jogo e também registra a segunda menor média de gols sofridos por partida. No Super Mundial, também esteve em alto nível, sofrendo apenas mais gols que Donnarumma. É um goleiro completo com ótimo passe que transmite segurança mesmo sob pressão, sem deixar de lado aqueles milagres que eternizam nomes na posição. E para a sorte dos botafoguenses, ele decidiu permanecer no clube, optando por não se transferir para o West Ham. Fechamos nosso trio de goleiros com Alisson, ídolo do Liverpool e atual campeão inglês. Na temporada passada, ele esteve em grande fase e fez partidas de alto nível nos confrontos mais decisivos da Liga Inglesa e até mesmo naquela eliminação da Champions contra o PSG. Porém, não começou a temporada tão bem e seus números estão caindo. É provável que, se continuar nessa inconsistência, não o vejamos por aqui tão cedo, já que essa é uma posição que não faltam talentos. Por mais que o Vasco esteja brigando contra o rebaixamento, o lateral direito Paulo Henrique se revelou uma grata surpresa, justamente por se destacar em meio à situação caótica que o time vive na tabela. Entre todos os jogadores do Brasileirão, ele é o terceiro que mais dribla. E se compararmos a quantidade de vezes que tenta uma finta e sai jogando, ele é o mais efetivo. Um verdadeiro demonstrativo da sua qualidade no apoio ao ataque, característica que temos visto cada vez menos em atletas da mesma posição. Na defesa, também apresenta ótimos números de desarmes e não hesita em ir para cima em qualquer disputa. Sobre os problemas do gigante da colina e possíveis soluções usando a filosofia Moneyball, já fizemos vídeo. É só conferir na descrição. Não é de hoje que Léo Ortiz está se consolidando como o melhor zagueiro do Brasil. Quem acompanha ele desde os tempos no Bragantino sabe do que estamos falando. Porém, se formos um pouco mais longe, quando surgiu no Internacional naquela Série B de 2017, poucos diriam que se tornaria esse grande jogador. Ortiz não ganharia o apelido de 10 da zaga se não fosse insano nos passes. A precisão dos lançamentos demonstra bastante dessa capacidade. Porém, não é só na armação e saída de bola que tem feito seu nome, pois tem muita solidez defensiva. Só para você ter uma ideia, Léo sofreu apenas 3 dribles nos 29 jogos que disputou somando Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Quem fecha nosso quarteto de zagueiros é Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O que faz o defensor se destacar a ponto de entrar nessa lista é a sua predominância na grande área. No Brasileirão, ele aparece como o terceiro jogador com mais cortes e também figura entre os mais efetivos nas disputas pelo alto. Com a bola nos pés, mostra qualidade para acionar ligações diretas e muita compostura na saída de jogo. Como ele mesmo costuma dizer, também se garante no X1. E os números comprovam. Tem mais de 70% de aproveitamento nos duelos pelo chão.
Por mais que Rubens tenha surgido como lateral esquerdo, ele atuou diversas vezes mais avançado sob o comando de Cuca, ainda nos tempos em que defendia o Atlético Mineiro. No Dinamo Moscou, porém, voltou a ser aproveitado em sua posição original. Se pensarmos na seleção, seria estratégico para a carreira dele focar nessa função, já que as opções para essa posição são mais limitadas. Ao longo do ano, Rubens mostrou uma baita evolução no jogo defensivo, tornando-se um monstro nos desarmes e duelos. Mesmo fora do Brasileirão, é o líder em interceptações na média por 90 minutos. Além disso, gosta de avançar, finalizar e criar jogadas. Se tem um jogador que está em nosso radar faz tempo, mas ainda não havia aparecido nas listas que criamos, é Vinícius Souza, do Wolfsburg. A trajetória dele no futebol lembra um modo carreira. Ele faz uma boa temporada na Bélgica, depois se destaca na Espanha, até ser contratado pelo Sheffield United, que na época disputava a Premier League. O clube acabou caindo para a Championship, mesmo com Vinícius batendo o recorde brasileiro de desarmes em uma temporada. Mesmo assim, ele permaneceu no elenco e manteve sua consistência, sendo um dos principais volantes da segundona. Esse desempenho chamou a atenção do Wolfsburg. Hoje ele veste a camisa 5 e é titular da equipe. Vinícius é um jogador extremamente combativo, com alta capacidade de passe e que comete poucos erros. Depois de uma temporada brilhante emprestado ao Strasbourg, Andrei Santos retornou ao Chelsea para a disputa do Super Mundial e, desde então, vem conquistando seu espaço. É claro que a vida dele não será fácil. Há muitos nomes de peso que podem atuar no meio-campo dos Blues, mas é justamente nesse cenário que veremos se Andrei sai do status de promessa e se torna uma realidade. Seus números são muito equilibrados. Defensivamente, ele é um dos maiores ladrões de bola da última temporada, levando em consideração as principais ligas europeias. No ataque, gosta de finalizar de longe e tem ótima conversão, mostrando que pode contribuir nos dois lados do campo. Eu sei que até o torcedor colorado pode não concordar com essa escolha, já que a mágoa por 2 eliminações seguidas ainda está fresca. Alan Patrick, capitão e referência técnica do time, acabou sendo apontado como um dos grandes culpados pela imprensa na apatia do Inter nos confrontos eliminatórios. Mas, como mostramos em um vídeo recente sobre o Internacional, a verdade é que Roger Machado tem 99 problemas, mas a criação não é um deles. Alan é o jogador que mais criou chances claras no Brasileirão e também lidera em média de passes decisivos por 90 minutos. Foi o melhor do Inter na Libertadores e na Copa do Brasil. Conseguiu um hat-trick de gols e outro de assistências na mesma temporada. A realidade é que seus números poderiam ser ainda melhores se Valência e Borré não desperdiçassem tantas oportunidades. Ainda assim, é impossível negar, Alan Patrick é um camisa 10 clássico, com uma visão de jogo rara no último terço. Bora falar sobre Antony, ponta-direita que reviveu seu futebol no Betis, mas ainda vive um impasse no futuro dentro do United. Só para refrescar sua memória, o Goat chegou na Espanha com impacto imediato, marcando gols e servindo assistências como nos seus bons momentos no Ajax. Foi eleito diversas vezes homem do jogo, criou um entrosamento consistente com Isco e colocou o clube de Andaluzia na final da Conference depois de 2 atuações insanas na semi contra a Fiorentina. Como a ponta-direita é extremamente concorrida e são décimos na pontuação final que separam um nome de outro, é curioso ver que Antony continua sendo o brasileiro que teve o maior impacto na posição com apenas 4 meses em campo. Mas Estevão tá vindo com tudo no Chelsea para tomar esse espaço. A vida do Malvadeza não será fácil sob o comando de Xabi Alonso, que já começou a implementar mudanças drásticas na dinâmica do Real Madrid. Até a renovação emperrou, em parte por desacordos financeiros, mas também pelo plano do treinador para o atacante. Vale destacar que neste ano, Vinícius superou Ronaldo e se tornou o maior artilheiro brasileiro da história do Real. É verdade que precisou de quase o dobro de jogos para bater a marca do fenômeno, mas ainda assim, trata-se de um feito muito importante. Não dá para dizer que ele vive seus melhores momentos. Viu o Barcelona assumir
assumir o protagonismo na Espanha e pouco brilhou durante o Super Mundial. Mesmo assim, suas métricas seguem bem acima de outros candidatos à posição. O que o Caio Jorge está jogando neste Brasileirão não é brincadeira. O centroavante está simplesmente cabuloso. Além de ser o artilheiro da competição e o líder em participações em gols, ele também é o segundo jogador que mais finalizou e o que mais acertou o alvo. E não para por aí. Mostra espírito coletivo ao servir os companheiros e já sofreu 2 pênaltis. Vale destacar que a maioria dos seus gols foram decisivos, mudando placares e garantindo pontos importantes, sem contar as atuações de altíssimo nível, como o hat-trick contra o Grêmio e o doblete diante do Palmeiras, que consolidaram seu status de protagonista do campeonato.